nessa casa tão bonita, não é? Tão especial, ainda mais sendo patrocinada pelo nosso querido amigo Dr. Bezerra de Menezes. Eu sou lá de Lagoa Santa e eu sou fundador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Lagoa Santa, SEBEM. Quando vocês forem a Lagoa Santa, vá visitar a nossa instituição lá. E é muita alegria a gente chegar na casa espírita e encontrar as pessoas alegres, buscando orientação, estudando a doutrina espírita, porque na maioria das vezes as pessoas frequentam o centro espírita, frequentam a casa espírita, mas muitos não têm a dimensão exata do que seja a casa espírita, do que representa a casa espírita, qual a sua composição espiritual, os amigos que trabalham, a movimentação dos enfermeiros, dos próprios trabalhadores encarnados que preparam esse ambiente tão salutar para nos receber a todos na casa espírita. Por isso nós precisamos nos prepararmos para adentrar a casa espírita, abrindo os nossos corações, acerenando as nossas mentes, nos colocando à disposição da espiritualidade para fazer essa conexão com a vida maior, para que a gente possa, através desse canal de influenciação dos espíritos, receber aquilo que nós viemos buscar na casa espírita. Porque nós não vamos receber aquilo que não é de nosso merecimento. Nem mais e nem menos. Nós vamos receber da espiritualidade superior exatamente aquilo que corresponde à nossa necessidade íntima, ligado ao nosso merecimento. Por isso nós precisamos estar atentos a essa situação. E buscarmos entender qual é a proposta de Jesus para nós. Porque quando a gente chega à casa espírita e encontra a casa espírita, por menor que ela seja, não é? Com os seus frequentadores, nós precisamos aí então fazer esse mergulho íntimo para entendermos a proposta de Jesus. Não é? Porque às vezes a gente busca o auxílio, mas a gente não entende. Nós precisamos compreender. Então, nós estamos vendo essa figura magnífica de Jesus aqui. Nós sabemos quem é Jesus. Nós entendemos Jesus. Será que nós compreendemos Jesus? Quem é Jesus? Jesus é um espírito que veio do futuro para trazer para nós no presente essas revelações. E quais são essas revelações? O Evangelho. O Evangelho para nós são as revelações de como vivem os espíritos nos mundos felizes. Nos mundos aonde não existem mais sofrimento, não existe miséria, não existe maldade, não existe doença. Nos mundos aonde o amor é a regra, a fraternidade é a regra. Nos mundos aonde os espíritos que lá se encontram já superaram todas essas adversidades que nós ainda enfrentamos na Terra. Então Jesus vem e traz para nós
que é a lei de amor. Mas nós precisamos entender essas propostas de Jesus. E qual é a proposta de Jesus? A proposta de Jesus, ela é eminentemente pedagógica, voltado com essa proposta luminosa à nossa educação espiritual. Porque a espiritualidade, ela não está preocupada com qual é a nossa religião. Os espíritos não estão preocupados com isso. Os espíritos estão preocupados em inserir nas nossas mentes e no nosso coração essa proposta luminosa de Jesus, que é a nossa formação espiritual, a nossa educação espiritual. Porque, inclusive, está muito na moda. Às vezes nós enxergamos um religioso com uma Bíblia debaixo da mão, ou com o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço, vindo para o centro espírita, e muitas das vezes a gente pensa assim, puxa vida, ou um dirigente espírita, ou o padre, ou o papa, não é? A gente pensa assim, como fulano é muito espiritualizado. Ou então, quando nós que frequentamos muitas vezes a casa espírita, né? Durante o ano, o vizinho fala, puxa vida, meu vizinho aqui é muito espiritualizado, porque ele vai muito ao centro espírita, ele vai muito à igreja, ele vai muito ao templo religioso. Isso está na moda, não é verdade? Quando, na verdade, a maioria de nós somos eminentemente religiosos e não seres ainda espiritualizados. Porque há uma diferença gigantesca entre ser religioso e ser espiritualizado. O religioso é aquele que vai ao templo religioso, seja qual seja ele, não é? Mas como ele não consegue entender essa proposta de Jesus, para ele não faz muita diferença. Porque o comportamento dele no dia a dia, na sociedade, quase que sempre é pernicioso. Ele é mentiroso. Gente, isso que eu estou falando aqui não serve para vocês, tá? Porque quando eu recebi o convite, a pessoa que me convidou falou assim, pode ficar tranquilo, porque lá os espíritos que frequentam, as pessoas que frequentam a casa espírita, já superaram essas dificuldades. Aliás, já deviam estar no mundo feliz. Só vocês relaxarem, porque o negócio não é fácil, né? Falar de evangelho não é fácil, não. Vocês querem ver? Tem alguém aqui mentiroso? Não precisa levantar o dedo. Tem alguém aqui fofoqueiro? E espírita não faz fofoca. Espírita só comenta. Não é assim? Não é? Tem alguém aqui maledicente? Tá vendo? Quando entrei, a primeira vez que eu venho falar aqui, espero ser convidado de novo, porque às vezes a gente fala, o povo fala, esse expositor não pode não. Porque nós saímos de casa para ouvir uma palestra sobre o Evangelho de Jesus, chegou lá, o negócio desandou, o caldo entornou. Então vocês não se sintam ofendidos. Porque quem saiu de casa, e eu vim de Lagoa Santa, gente, lá já estava chovendo e o trânsito não é brincadeira para chegar aqui. Eu falei, nossa, eu vou chegar numa casa espírita maravilhosa. A primeira coisa que eu vou fazer é tomar um passo e fazer um tratamento espiritual, porque eu quero descobrir as maravilhas que esse povo está vivendo lá na casa espírita. Entendeu? E aqui é muito interessante, porque é uma casa no plano físico pequena. Então, tem que ficar atento à chegada, à ordem, porque senão perde a vez. Entendeu? Entrar no céu, gente, também é da mesma forma. Vocês podem ter certeza.
Então, assim, um público especial. Eu, inclusive, perguntei para a menina que me contou, como que é o público lá na casa de vocês? É um público muito simples, é um público mais avançado, é um público mais espiritualizado, como diz a minha filha mais nova. É um público top, entendeu? Eu estou achando que vocês são um público top, entendeu? Então, assim, são pessoas que já entenderam o propósito de Jesus. Isso é o mais importante. Nós precisamos entender Jesus. Por quê? Porque nós estamos há séculos frequentando igreja, frequentando o centro espírita, e assim sucessivamente. Entra a encarnação, sai a encarnação, nós estamos com as mesmas necessidades dentro do tempo religioso. Vocês acham que não é verdade? Porque, inclusive, um dos principais ensinamentos de Jesus é a reencarnação. A continuidade da vida fora da matéria. E mesmo entre os espíritos que frequentam a casa espírita, vem à casa espírita porque muitas vezes está doente. Mas acredita mais ou menos. Porque, inclusive, tem gente que aqui que se deu um espírito e desencarna. Tem médium, reunião mediúnica que se deu um espírito, fica morto, né? Não se pode nunca mais. Eu achei que o negócio era diferente. Lá na minha casa, quem faz o café da manhã sou eu. Eu levanto sempre cedinho, ponho a mesa, faço o café, então faço a minha prece, aquela coisa toda. Hoje eu levantei, arrumei tudo e tal, aquela coisa toda. Eu estava de costas, terminando de colocar o quadro para preparar o café, quando o espírito passou atrás, balançou, abriu a porta da cozinha, eu falei assim, é a minha filha mais nova. Por via das dúvidas. Como eu não sou bobo, né? Deixa eu conferir. Eu fui lá na porta, quando eu olhei, a chave da porta estava balançando e a porta estava aberta. Eu falei, meu irmãozinho, então é isso. Mas você não vai tomar café, porque você está de saída, né? Eu estou preparando o café. Então é isso. Nós precisamos entender. Então, qual é a primeira lição? Porque isso é uma introdução, tá, gente? Olha só, isso que eu vou falar para vocês aqui, essa informação que eu vou falar para vocês aqui, vocês podem pensar assim, puxa vida, a primeira vez que vem na nossa casa, ele deve estar achando que a gente é louco. Isso que eu já sei de letra. Mas essa informação, ela é básica. Porque mesmo alguns dos espíritos que fazem parte do rol dos espíritos ligados à divulgação da doutrina espírita, quando passaram pela Terra e ainda não eram espíritas, já eram evoluídos, mas não eram espíritas. Quando desencarnam, vão parar no umbral, porque não sabia esse princípio básico que eu vou falar para vocês. André Luiz, por exemplo, não sabia. E André Luiz, nós estamos falando de um espírito muito evoluído. André Luiz, inclusive a mãe do André Luiz, é um espírito que já estava lá na 4ª esfera de evolução ligado ao planeta Terra. Muito evoluído. E André Luiz não sabia. Ele desencarna e vai parar no umbral. Coisa que vocês não precisam ficar preocupados, porque vocês já estão muito evoluídos aqui na casa. Ninguém aqui vai parar no umbral. Então, olha só, gente, guardem essa informação, porque ela é básica. Nós somos espíritos vivenciando uma experiência no corpo físico. Nós não somos seres da Terra. Eu nunca ouvi um silêncio tão avassalador assim, falando essa informação. Outro dia eu estava conversando com a espírita e ela assim, não, eu sinto muito, mas eu não quero morrer não. Então você vai ficar velha, doente,
entendeu? Na terra. Quer dizer, frequenta a reunião mediúnica e não tem essa percepção. E é gravíssimo isso. É muito grave para todos nós. Porque se a gente não entende isso, como que a gente frequenta uma casa espírita, principalmente buscando tratamento espiritual? A gente precisa ter essa noção. Então as pessoas precisam entender Jesus, porque a gente fica imaginando Jesus com essa falange luminosa de espíritos envenhar séculos. Não é só na Terra, não. Porque nós já conhecíamos Jesus há muitos séculos atrás. Nós estamos na Terra porque Jesus nos promete o consolo de encaminhando-nos para a Terra para Ele ser o responsável pela nossa evolução espiritual. É gravíssimo. As pessoas que professam o Espiritismo, por exemplo, como não estudam, como não conhecem, não sabem. Isso é muito preocupante. Olha só, gente, mais uma pequena informação para vocês verem. Vocês terem noção do que é o Espiritismo. Os Espíritos nos contam, e nós sabemos, por experiência própria, nós voltamos para o plano espiritual como nós nos encontramos no corpo físico. E nós voltamos do plano espiritual para a Terra como nós nos encontrávamos no mundo espiritual. Traduzindo. Eu tenho uma doença grave. Me revolto e não trato a minha doença. Ou eu sou muito relaxado, venho a desencarnar, por exemplo, através do suicídio. Bebo muito, fumo muito, não cuido da minha alimentação. Desencarno e chego no mundo espiritual. Como que vocês acham que eu vou chegar no plano espiritual? Como suicida. André Luiz voltou como suicida. Então as pessoas assim, não, depois que eu morrer, aliás, pode falar essa palavra aqui, porque às vezes a gente fala no centro espírita, morrem os três. Não é? Então as pessoas imaginam assim, fulano de tal era tão bom, né? Deve estar muito bem no plano espiritual, desencarnou com hanseníase. Chega no plano espiritual, como era um espírito que não cuidou da sua condição de saúde, ele voltou como suicida. Ele continua com hanseníase. Porque o nosso corpo físico, ele é como um filtro, como um coador. Quando você vai coar café, você pega o pó de café e coloca, joga água quente, sai o café gostoso, fica borra, não é assim? O nosso corpo também é assim. Então o nosso corpo ele vai filtrar as nossas doenças, as nossas dificuldades de ordem física e mental de acordo com a nossa postura na vida, na terra, na convivência diária. E as nossas companhias, elas serão aquelas de acordo com a nossa vibração, com a nossa afinidade espiritual. Os espíritos se reúnem por laços verdadeiros de afinidade vibracional. O mal, isso aqui não serve para vocês. O mal se reúne com o mal, o bom se reúne com o bom, o bandido se reúne com o bandido, o criminoso com o criminoso. Nós atraímos de acordo com a nossa vibração. Eu sou jovem, não sou tão assim, né? Sou jovem. Quem aqui assistiu aquele filme Ghost? Hoje não é possível, né? Quem não assistiu está tempo ainda. Quem não assistiu? Lembra daquele bandido lá? Lembra? Ele desencarna e os espíritos trevosos imediatamente resgatam ele. A gente já está falando assim, mas eu não sou tão velho assim não, tá? Eu sou novo. Então nós precisamos entender Jesus.
Porque eu abro o evangelho, faço o evangelho, todo mundo sai daqui batendo asa, não desce nem a escada. Muitos já vão pela janela batendo asa. Porque falar bonito é fácil. Mas a gente precisa chegar à casa espírita e depois da exposição espírita, os espíritos dizem assim, será que a senhora entendeu? Porque entra na sala de passe, entra na maca, faz o tratamento, não resolve nada. Não resolve. Porque se você é uma pessoa fofoqueira, o que não é o caso de vocês aqui, vai passar na maca, tomar um passo, vai dar um trabalho danado com os espíritos, porque o povo acha que os espíritos fazem milagre. Vim à casa espírita, olha, gente, eu vim à casa espírita hoje, o que eu estou querendo aqui? Arranjar um emprego para ganhar no mínimo 10 mil reais por mês, trabalhar 4 horas com 1 hora de almoço, entendeu? Ter um carro à disposição da empresa, não é assim? Não trabalhar no sábado de preferência. E o meu horário é de 9 às 16 horas, com 2 horas de almoço. Tá bom esse emprego para vocês? Eu sei que vocês têm um emprego melhor que esse, né? Eu estou oferecendo um menor, mas mais ou menos. Vocês entenderam? Gente, não adianta. Não é assim que funciona. Não adianta vocês pensarem que essa imprensa sensacionalista, que oferece milagre em vários tempos por aí, é o mesmo caso nosso na doutrina espírita. Porque o espiritismo é para todos, mas nem todos são para o espiritismo. Porque para você se dizer espírita, é um sufoco. Se bem que o caso de vocês aqui já está resolvido, né? Vocês são... inclusive, vocês nem precisam frequentar mais na casa espírita. Abre outra casa para receber mais gente doente. Deixa agora vir um pessoal novo para pegar as fichas e começando a ter que renovar. Percebe? O problema da gente ser espírita, o básico é o desafio. Reforma íntima. E o nosso desafio é esse. Vencer as nossas más tendências. Será que a gente tem má tendência? Será que a gente, todo mundo não, a senhora não me põe nesse meio não. E Deus me livre, eu já, como diz a minha filha, quero desencarnar, entendeu? Vênus, daí para cima. O negócio não é fácil, a gente fala assim para dar uma relaxada. Vocês podem ficar tranquilos, viu, gente? No centro espírita também a gente pode ser alegre, a gente pode sorrir. Porque o negócio não é fácil. É difícil a gente ouvir falar da gente mesmo. Porque evangelho na casa espírita é falar da gente. Então, se você no dia de reunião pública não quer ouvir falar sobre você, não venha ao centro espírita. Vai no cinema, vai em qualquer outro lugar, mas não vai à casa espírita. Percebe? Então, olha só, Jesus é esse Espírito que vem trazer para a gente essas revelações e que tem como principal propósito a nossa educação espiritual, independente de religiosidade. Porque tem muita gente encarnada por aí que não precisa frequentar centro espírita, não precisa frequentar a igreja, que não precisa ter religião, porque já entenderam. Sabe como funciona? Está na rua, passou, comprou um picolé, pagou, saiu, continuou chupando o picolé. Ele não encontrou nenhum lugar para jogar o lixo. O que ele faz? Ele enrola ele, coloca no bolso, coloca na sacola. Quando ele chegar em algum lugar, ele dispensa o lixo. Vocês fazem assim? Fazem, gente? Não. Fazem ou não fazem? Eu, quando estou lá lecionando para os meninos, eu falo para os meninos assim, vocês aprenderam? Um olha para o outro, olha para o outro. Vocês aprenderam? Porque quarta-feira tem prova.
Vocês aprenderam? Vocês aprenderam, gente? Vocês fazem assim? Sim. Não, gente, fala a verdade. Vocês fazem ou não fazem? Porque esse negócio de vir na casa espírita para rezar. E não, quando eu sair daqui, vocês falam, nunca mais você chama esse expositor, pelo amor de Deus. Fui lá só fazer um tratamento. Saí de lá pior que eu entrei. Não é possível. Vocês aprenderam? E nós estamos falando do lixo. Só do lixo, nós não vamos falar das fofocas, de vocês, das mentiras, das maldades. Porque quando a gente voltar, se voltar de uma outra vez, aí nós vamos abordar temas mais específicos para que a gente possa trabalhar ele. Então, é essa a educação. O Espírito Emmanuel nos fala entre o céu e a terra que todos os dias milhares de pessoas deixam o corpo físico na terra. Voltando ao plano espiritual, como se não tivessem envergado um corpo de carne. Tamanha a degradação do perispírito ao voltar para o plano espiritual. Porque carregam as marcas da sua última encarnação. Doentes. Gente, o mundo espiritual está repleto de gente com depressão, vocês sabiam? Porque o povo acha que a vida do Dr. Bezerra de Menezes no plano espiritual é uma beleza, é só de bondade, de receber as pessoas. Não é assim? Que tudo são flores nos hospitais espirituais, como diz o Eurípides Bassanufo. Vocês não têm noção. Não é? A gente assiste o nosso lar, assiste os filmes, vê tanta beleza no filme que a gente acha que é assim mesmo. Aquilo ali, gente, é só a nata. Por isso que a gente deve ficar preocupado. Porque nós estamos em uma viagem na Terra. E essa viagem ela é muito curta. E o resultado dessa viagem nós vamos saber quando nós estivermos partindo para o plano espiritual. Mas a gente fala assim, poxa vida, mas isso vai demorar. Ser bobo? Não demora não, viu, gente? Olha só. Eu estou aqui, cheguei hoje na Terra, não é? Bebê. Passou 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos eu estou aqui. Aí você olha para trás, 10 anos. Quem aqui já fez assim, entrou na casa dos 30 e olha para gente, eu já estou com 30 anos, eu não acredito. É verdade ou não é? Você chega nos 40, você fala assim, não acredita, tem 40 anos. Já outro dia, uma menina no centro espírita falou assim, não, eu tenho 45 anos. Eu falei, feliz você, porque tem gente mais velha, tem uma nova. A gente não acredita que envelhece. A gente não acredita que as coisas vão acontecer com a gente. Vocês querem ter uma noção? A gente não acredita que vai adoecer. É uma decepção quando você tem a primeira doença. Vocês já passaram por isso? Ou aqui ninguém nunca teve doença. Vocês estão só passeando sem espírito. Não é verdade? É verdade ou não é, gente? Você descobre assim, eu tenho um amigo que ele é revoltadíssimo. A gente anda de bicicleta. Ele não aceita doença de jeito nenhum. Às vezes eu trago ele no centro espírita, ele é católico de carteirinha, mora do lado da igreja. E eu falo com ele que toda vez que ele passa na frente da igreja, ele faz o nome do Pai. Eu falo assim, o nome do Pai não vai te salvar. Porque você não tem capacidade de ir assistir uma missa. Mas você passa na frente da igreja. Você entendeu? Traz ele no centro espírita, com muito custo, ele começou a assistir uma palestra. Mas quando chega na hora do passe, ele... macumba? Gente, ele fala isso comigo, mas não aceito, eu sou católico. E não vai na igreja. Entendeu? Então, assim, nós vivemos na Terra sem entender o papel desse professor que é Jesus nas nossas vidas. E
na maioria das vezes nós frequentamos os templos religiosos apenas com a sensação de que os espíritos vão resolver os nossos problemas, principalmente de ordem material. Isso é terrível. Os espíritos nos contam que quem precisa de muita coisa material para viver ainda é espírito fraco, espírito infantil. É gente que ainda não entendeu que é espírito imortal, que está aqui só de passagem, que nada se leva da terra. Claro que nós precisamos de coisas materiais, porque nós estamos no mundo material. É inegável que a gente tem que pagar a conta, porque viver na terra é ter que pagar um condomínio mensal. E esse condomínio, na situação que nós estamos hoje na terra, é desesperador. Porque cada dia aumenta muito. E a gente tem que lutar muito para conseguir manter o nosso equilíbrio. Não é verdade? Mas isso faz parte das nossas estratégias para a evolução espiritual. Essas agruras, esses sofrimentos, essas dificuldades são necessários para que nós espiritualmente venhamos a crescer. Porque como nós vamos evoluir se a gente não enfrentar as dificuldades? Porque é nas dificuldades que nós aprendemos. Agora, nós, na maioria das vezes, somos responsáveis pelas nossas próprias dificuldades. Muitos problemas nós criamos para nós no cotidiano. Você já reparou? Então, quando você, que não é o caso de vocês, né, são muito maldosos, vocês estão criando um problema grave para vocês. Porque os espíritos que ainda não se alimentam da maldade, eles veem você cometendo uma maldade com alguém, eles entram no seu campo vibratório por laços de afinidade e você começa a sofrer na pele. Porque é assim, gente, tudo que nós fazemos aos outros, principalmente no sentido de prejudicar, os espíritos nos falam, nós vamos passar pela mesma situação para que a gente possa aprender, através do sofrimento, como nós devemos nos comportar com os semelhantes. É difícil falar isso, não é? Porque, como nós ainda não somos espíritos perfeitos, nós erramos muito mais do que nós acertamos. Vocês já repararam? A gente erra muito mais do que a gente acerta. Só que a diferença é o seguinte, inclusive eu falo isso porque às vezes você está dando aula e a gente percebe, e nós também passamos por isso. À medida que você vai aprendendo, não é? Tem um ditado que fala assim, quem sabe pode mais. As duas asas da evolução espirituais, da evolução espiritual, quais são? O amor e o conhecimento. O amor e o conhecimento. Então você vai aprendendo a amar e vai adquirindo conhecimento. Então você vai misturando o amor e o conhecimento e vai criando uma base sólida para a sua vida. Porque se você passou por uma situação de sofrimento por causa de erro seu, da próxima vez que alguém chegar e te oferecer a taça da amargura, o que você vai fazer? Hein? Não, porque eu já passei por essa experiência e eu sei que era difícil. E muitas das vezes nós vamos passar por uma experiência amarga. E somente no futuro nós vamos ter capacidade de repetir essa situação e vencer essa dificuldade. Então, o espírito que desencarna hoje, por exemplo, através do suicídio, ele vai, numa próxima encarnação, renascer. Por exemplo, ele deu um tiro, ficou desesperado, deu um tiro na altura do estômago e aqui foi o resultado da sua morte, do corpo físico, né? Na próxima encarnação ele vai renascer com um problema, com um buraco no estômago, né?
muitas das vezes, quando ele já renasce fisicamente, ele já apresenta aquela dificuldade. Ou então ele renasce normal, e num determinado período da sua encarnação, aparece aquela doença, que é resultado do passado. E aí ele vai lutar uma vida inteira para poder vencer aquela dificuldade e refazer aquela fratura no seu corpo espiritual. Quando ele volta para o plano espiritual, o corpo espiritual dele já está curado. E aí ele não tem mais aquele sofrimento. Aí na próxima encarnação, ele já vai nascer tranquilo. Percebe? Então a gente tem que... É isso que a espiritualidade quer. Que a gente entenda o processo. Não adianta você chegar aqui no centro espírita todo dia, bater o joelho no chão e rezar. É importante. Mas não vai resolver o problema. Porque a espiritualidade é assim, reza, meu filho. Continua rezando, porque a prece é muito importante. Mas você tem que aprender a se comportar. Então eu quero ver, já pedi os espíritos, conversei com os espíritos quando eu entrei aqui, falei, essa turma é boa. Esse pessoal é barra pesada. Então, os espíritos, esse pessoal vai voltar para casa depois da exposição de hoje, nunca mais vai fazer mal a ninguém. Gente, eu tenho que ganhar meu bônus lá. Vocês estão achando que eu sou bobo? Os espíritos depois vão chegar, não adiantou nada. Você foi naquela reunião, fez a exposição, ninguém aprendeu nada. Vocês não aprenderam nada, eu perdi o meu tempo, trabalhei o dia inteiro, estou cansado, tenho que voltar para Lagoa. Adiantou alguma coisa, gente? Adianta alguma coisa? Se vocês chegarem na casa de vocês e durante a semana não aproveitar nada disso que está sendo falado aqui, adiantou alguma coisa? Vocês acham que vocês vão voltar para o centro espírita, vai fazer o tratamento, tomar o tempo da casa, dos trabalhadores, dos espíritos? Vocês vão alcançar essa turma. Vocês não vão fazer nada. O que vai sobrar para vocês? Dor, sofrimento. Já que vocês não estão querendo aprender, sofrimento. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Não fica achando que vocês vão entrar na sala de paz, o Espírito vai curar vocês. Eles não curam. Eles não podem curar a gente se a gente não estiver em condição de ser curado. Entenderam bem? Não pode. Por isso que muita gente não volta à casa espírita. Olha, eu fui à casa espírita e meu amigo falou que lá era ótimo. Os espíritos lá resolviam tudo. Gente, eu preciso frequentar uma casa dessa. Porque eu estou com muita coisa para resolver, viu? Eu chegar e passar, assim, ó, meu problema é esse, inclusive a minha conta lá da Caixa Econômica Federal, ó. Tem jeito de eu colocar um dinheiro lá para mim? Não é assim? A gente não tem essa, fala sério, a gente não tem essa vontade. Os espíritos não fazem milagre. Você vê que nessa casa, até você chegar no salão, você tem que subir a escada. Não é? E não pode bobear. Então, olha só, o nosso tema é o jugo leve. Então, Jesus, vocês já entenderam Jesus? Deu assim uma pincelada? Deu para vocês compreenderem? Porque, no mais, são os livros que estão na biblioteca, tem cheio de tema bom. Evangelho, Livro dos Espíritos. Todas as soluções para os nossos problemas estão no Evangelho e principalmente no Livro dos Espíritos. Se vocês quiserem resolver todos os problemas de vocês, leiam o Evangelho, estudem o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Perguntas e respostas. Vocês vão resolver tudo o que vocês precisam. E tem um detalhe. Vocês vão parar de vir na casa espírita para assistir palestra, para tomar passe. Porque vocês vão aprender. Não, agora é a minha vez de ajudar. Entendeu? Um dia, eu sou um dos fundadores daquele grupo espírita Olhos da Luz, lá de Sabará. Há uns 15 anos atrás. Eu trabalhava fazendo a exposição no salão. Gente, chegava assim, era 5.000 pessoas, é gente na maca, é gente na cadeira, é gente de muleta. Vocês estão aqui no paraíso. Quem aqui já foi no João 23? Já?
Viu como é que funciona o negócio? Ó. Eu olhava assim e falei assim, não acredito. O doutor Fritz olhava e chamava a pessoa pelo nome lá no final da fila. O dia que eu fui, a primeira vez que eu fui, que medo danado. Primeira vez que eu fui negociando que o doutor Fritz estava lá, eu fiquei até do lado de fora do portão. O negócio era tão bravo que eu falei, eu não sou bobo. E meu amigo falou, não, vamos, tá tranquilo. Eu sei que eu não vou de jeito nenhum. E ele lá do lado de dentro, ele chamou o meu nome. Vem cá que eu estava esperando, com aquele sotaque alemão dele. Ele cortou uma barriga de uma pessoa na minha frente, mas acho que eu vou morrer. Não vou dar conta. Não vou dar conta. Vocês têm uma ideia? A primeira vez que eu fui na casa espírita, depois de uma história longa com uma pessoa que vendia material quando eu fui mudar para Lagoa Santa, eu fui obrigado a ir ao centro espírita, porque todo dia um espírito mandava um recado para mim. Eu disse, gente, não tem correio, não. Fica mandando recado para a gente. Parei na porta do centro espírita, inclusive essa médium hoje trabalha lá no Cheio. Eu fiquei na porta, devia ter umas 80 pessoas na casa. E lá a médium tem casas assim, trabalhos fantásticos. Lá os médiums trabalham incorporados. O médium te atende incorporado. Você conversa direto com o espírito. Não tem esse negócio de intermediário não nessa casa não. Lá é com o espírito, lá você vai, é na hora, a ficha é na hora. Entendeu? Você tem que tomar muito cuidado. Aí o espírito lá no final da fila, estava chovendo, eu lá na porta, assim, na beirada. Sabe como é que é, né? O negócio é arriscado. Aí a médium incorporou o espírito e o espírito chegou na porta. Esse dia o expositor não foi, chegou, abriu o evangelho, na porta me deu, falou o meu nome e me deu. O doutor Bezerra de Menezes falou que começa hoje com você o seu trabalho na casa espírita. Falei, você mesmo. Mas eu sempre falei assim, nunca tive problema não. Abriu o evangelho e falei assim, pode ficar tranquilo que ele vai te ajudar. Me tornei expositor espírita a primeira vez que eu entrei na casa espírita. Então até hoje, graças a Deus. Então, o que acontece? Jesus, como o nosso tempo está acabando, né, para resumir, como vocês entenderam, uma hora, né, de exposição, e não pode ser mais, porque senão ninguém aprende nada, tem um prazo certo para funcionar. Jesus nos promete o consolo. O que nós viemos buscar na casa espírita, gente? O que nós viemos buscar aqui? Melhoras. Não é? Amor, paz, esperança, saúde, consolo, orientação, não é? Sustentação, porque, fala assim, gente, nossa vida não está fácil na Terra agora, não é assim? Agora está difícil. Esse período de transição planetária que está se finalizando, tá e vai apertar muito mais. Por isso que é bom a gente vir na casa espírita também. Porque a gente chega aqui, todo mundo junto, a gente se fortalece. Amanhã a gente tem uma dificuldade, você fala assim, puxa vida, eu aprendi na casa espírita que a gente precisa ter paciência, que a gente precisa de rezar, que a gente precisa se aproximar mais de Deus, e aí a gente dá conta de vencer a dificuldade. Porque ninguém sabe qual vai ser a dificuldade que nós vamos enfrentar. Não é? E às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu estou preparado. Ah, está preparado. Deixa picar lá no seu pé que você vai ver se você está preparado. Não é assim? Então, Jesus nos promete o consolo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, com dificuldades, e eu vos aliviarei. Jesus não nos promete, Jesus nos promete pessoalmente. Eu falei, puxa, mas que espírito, hein? Nos promete consolo. Quem que é esse espírito que nos promete? Gente, quem deve ser esse espírito para nos prometer isso? Ele deve nos conhecer muito bem. Porque é muito difícil a gente olhar para qualquer um de nós aqui, inclusive eu, e não pensar que a maioria de nós, ou quase todos nós, penetramos esse ambiente da noite de hoje, muitos, com os corações sangrando.
Sabe-se Deus quais são as dificuldades que nos trouxeram hoje à casa espírita. Não é verdade? Eu, quando saí de Lagoa Santa, que eu não sou bobo, eu fiz a lista. Gente do céu, olha aqui, ó. Me ajuda aí. Sentei para fazer minha prece, porque eu não sou bobo. A gente tem que pedir, gente. Nós precisamos pedir a ajuda da espiritualidade. Então Jesus nos promete o consolo. Imagina alguém que vai resolver todos os nossos problemas? Não é isso? É o que a gente queria, não é? Só que Jesus vira para a gente e fala assim, mas tem uma condição. Aí o negócio começa. Se tem condição, tem condição. E aí é que a ficha começa a cair. Tem uma condição. Né? Vinde a mim que eu vos consolarei. Que eu vos aliviarei. Mas tem uma condição. Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a mais fácil, né, gente? Porque amar a Deus... Ó, senhora, eu vou vir cá, deixa a senhora falar, porque senão... Amar a Deus é fácil. Porque nós vamos amar a Deus de acordo com o nosso nível de evolução espiritual. Cada um vai entender Deus de acordo com o seu nível de evolução espiritual. Eu vou ver de uma forma, você vai ver de outra, o outro vai ver de outra. À medida que o espírito vai evoluindo, ele passa a compreender melhor a realidade que compõe os mecanismos da nossa existência. Não é? Agora, essa para mim é fácil. O problema é quando chega a segunda. Então Jesus resume todo o seu ensinamento desses dois itens. E essa fica aliviado de vir numa casa espírita e saber que os frequentadores já praticam ela na sua integralidade. Sabe por quê, gente? Porque para todos os lados aonde nós estendermos os nossos olhares, nós vamos enxergar sofrimento. Fome, miséria, guerra de todas as ordens, egoísmo, não é? É muito sofrimento. Então Jesus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer ao próximo tudo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. O que vocês acham? Ó, o negócio tá pegando, hein? Vocês acham que só ser religioso resolve, gente? Fala sério, vocês acham que só ser religioso resolve, gente? Gente, eu não ouvi vocês. Eu tenho que ganhar meu bônus hora e eu tenho que comprometer vocês. Porque quem não falar nada vai, eu não falei nada, eu não sabia de nada. Eu não falei nada, eu não sabia de nada, entendeu? Agora, quem responder está perdido. O que vocês acham? Vocês entenderam? Ah, gente, eu não vou me convidar para vir aqui mais não, é? Você vai me convidar para vir aqui, vocês não entenderem? Perder tempo, chamar um expositor melhor, porque eu tenho cheio de expositor top aí, ó. Não vai me chamar mais, vocês têm que salvar a minha pátria, gente. Então, ó, é igual lá na escola. Vocês vão fazer prova, ninguém sabe o dia que vai ser a prova, tá? Sabe por quê? Olha só, eu tô brincando assim pra gente relaxar, porque o negócio é barra pesada, né? Eu não sei se eu vou desencarnar. Por exemplo, para voltar para Lagoa Santa, pode acontecer tudo. Eu não estou imune. Eu posso não chegar encarnado em Lagoa Santa. E a minha esposa vai dizer, que beleza, estou livre. Eu quero espírita. Então, olha só. Vocês entenderam? Sim. Não, ainda não ouvi direito. Pode, entenderam ou não entenderam? Sim. Ah, tá vendo, ó. Casa espírita, eu não falei que essa casa espírita é top?
Só estava aguardando sim para poder reconvidá-la mais. Exatamente. Então, olha só, eu não sou bobo. Eu já falei, ó Jesus, falei com os espíritos, falei com o doutor Bezerra de Menezes, aí ó, meu bônus está garantido. Agora não vai ter mais problema com esse pessoal. Entendeu? Ó, esse pessoal, Jesus, não precisa ficar tomando passo mais não, porque já entenderam. Então aqui, ó, essa casa deve ter campanha do quilo, não tem? Não tem campanha do quilo? Não. Mas eu vi aqui um pedido de alimentação. Vocês estão acostumados a andar em Belo Horizonte à noite, à tardinha, gente? Vocês estão vendo tanta gente passando fome na rua. Agora está chegando o inverno. Gente, não precisa esperar a Casa Espírita fazer divulgação de tarefa para trazer um agasalho para doar, uma cesta básica para doar. Porque aí nós vamos ter que fazer reunião pública só para ensinar o pessoal trabalho de assistência social. Vocês estão entendendo? A gente fala assim, ô Jesus, me ajuda. Aí Jesus fala assim, ajuda-te e o céu te ajudará, não é? Se você não ajuda ninguém, como que você quer ser ajudado? Quando nós queremos ajuda da espiritualidade, ó, vou ensinar um segredo para vocês. Eu quero a ajuda da espiritualidade. Se resolver um problema, não sei. Nesse nível de evolução que você se encontra, não, eu não vou passar a ajudar alguém. Quando o Espírito vê você ajudando alguém, ele fala, não, vou ajudar aquela pessoa que ajuda todo mundo. Tem gente que passa pela terra só sabe pedir. Só sabe pedir, nunca. Você pega a história da pessoa, a pessoa nunca ajudou ninguém. Aí com Jesus olha para mim, puxa vida, estou te prometendo consolo, vou te ajudar. Mas meu filho, faça alguma coisa para você se ajudar. Então, prestem bastante atenção. Se bem que acho que já é coisa demais para prestar atenção, né? Não vai dar. Gente, não adianta frequentar a casa espírita para tomar passe, fazer cirurgia espiritual, se você não faz a sua parte. Entenderam? Rezar é o básico, é super importante, porque Jesus já nos ensina. Mas além da prece, nós precisamos ser os autores de transformação da nossa vida. Então, assim, essas bobagens, mentira, fofoca, maldade, essas coisas, você já superaram. Porque quem conhece Jesus não anda em trevas. Quem entende essa mensagem de Jesus não pode mais se comportar como criança. Vocês concordam? Sim. Então, durante essa semana, durante esse mês, vocês vão guardar isso. Assim, toda vez que você for fazer uma coisa errada, você vai assim, olha, eu tive lá na casa dele, não vou fazer. Porque se vocês fizerem da agora para frente, tendo recebido esse ensinamento, acabou. Porque uma coisa é uma pessoa que não sabe, vocês concordam? Ela faz o mal, que ela não tem consciência do mal que ela está fazendo, mas mesmo assim ela vai responder pelo que ela fez. Agora, quando você faz o mal, sabendo, aí não tem escapatória. Muita gente chega no plano espiritual, quando está em tratamento, existem lugares na espiritualidade de tratamento, né, que assim, o espírito ele ficou tão comprometido na Terra que ele fica inconsciente em tratamento por muitos anos. Então ele sonha, ele tem pesadelo, a espiritualidade faz uma regressão espiritual com ele, para ele voltar à sua memória do passado. Então ele lembra, eu matei alguém. Ele começa a ter pesadelo. E aí os pensamentos ruins que ele teve, que levou ele a matar alguém, ele começa a vomitar. Dormindo, ele tem um pesadelo e vomita. Aquele vômito dele é a materialização daquela energia negra que levou ele a assassinar alguém. Eu dou um exemplo forte para vocês. Mas
de todas as formas. Nós temos casos de pessoas em cima das covas do cemitério, não consegue sair do corpo físico. Não consegue. Se você tiver uma mediunidade um pouquinho razoável, você vai num cemitério, você vai ver um tanto de gente desencarnada, ligada ao corpo físico, chorando, gritando, desesperado em cima da cova. Mas cadê Deus? Deus está aí, é você que não está. Então, gente, nosso horário acabou. Graças a Deus, né? Porque ninguém aguenta muita coisa muito tempo. Nós estamos, nem eu, que a gente fala assim, mas a fala, ela bate e volta, tá? Nós estamos agradecendo a espiritualidade, agradecendo aos nossos companheiros, aos nossos amigos trabalhadores da casa, pelo carinho que nos receberam, pela confiança, rogando aos bons espíritos que nos auxiliem, que nos levem de volta a todos para as nossas residências, melhores do que aqui chegamos. Peço a vocês que toda vez que lembrarem de mim, façam uma prece por mim. Por quê? O expositor espírita é aquela pessoa que fica exposta. Não é? Então, todo mundo que percebe é um expositor espírita. Vem em cima da gente. Percebe? Então, nós estamos agradecendo e, se possível, uma nova oportunidade, né? Se vocês aprovarem, porque o negócio